Boa noite, meus amigos. Rogério Parada, presidente do PRTB de Campinas, São Paulo. Eu vim a público aqui nesse vídeo me posicionar, né? Estou sendo cobrado disso, todos nós somos, sobre tudo que está ocorrendo. E queria dizer que a gente tem sido muito criticado, tem se falado muito que não é um momento de se falar em política por conta de pandemia, por conta de Covid, de situação econômica, de situação mundial, né? Momento agora é de reflexão e não de se falar em política. Pessoal, a prova de que a política não tira férias é o que aconteceu hoje, né? As coisas continuam acontecendo, sim. Nós temos que falar de política, sim, e temos que continuar atentos a tudo que está acontecendo, sim, porque, como dizia Platão, se você não gosta de política, tudo bem, não há problema nenhum, mas a sua vida vai ser definida por quem gosta de política, né? Então é necessário falar de política, sim. E é necessário, na minha opinião, deixar de ser massa de manobra. Nós brasileiros somos já acostumados a ser manipulados, né? A ser levados de um lado para o outro. Inclusive, nós somos levados de um lado para o outro para não observar que embaixo do nosso nariz, sob os nossos olhos, estão nos roubando, estão nos saqueando, estão nos sacaneando, tá certo? E essa questão toda que ocorreu, né? Hoje, ao meio-dia, o presidente Bolsonaro era o pior dos homens. E às 5h50, o Moro era o pior dos homens. Quer dizer, isso não é nem um fato, nem outro, na minha opinião, é verdadeiro, né? Eu vou deixar aqui uma breve fala minha sobre o que eu entendo que aconteceu. Nós não podemos esquecer que nós elegemos o Jair Bolsonaro para um cargo executivo, presidente da República, certo? Ele administra o Estado, ele administra o orçamento do Estado e o Estado brasileiro. Muito bem. Através dos seus ministros, das suas pastas, ele então determina que as políticas públicas adotadas sejam postas em prática, né? E que o Estado seja administrado. O judiciário, que é da onde vem o ministro Moro, tem outra função, né? O judiciário aplica a lei, né? O ministro Sérgio Moro teve toda a formação dele no direito. Eu sou advogado, além de empresário, portanto, sou um operador de direito, vivi grande parte da minha vida convivendo com juízes, e a gente sabe que o juiz, até pela própria função constitucional dele, o juiz é treinado, é formado para não se submeter a nenhuma outra autoridade. O juiz, ele se submete à interpretação da lei, e a lei, né? Veja, a lei também, mas com a possibilidade de interpretá-la. Então, não tenho dúvida que a intenção do juiz Sérgio Moro é as melhores das intenções, como a intenção também do presidente Jair Bolsonaro é a melhor das intenções, né? Nós que exercemos cargos executivos em empresas, né, que somos empresários, é muito comum você lidar com dois gerentes que não se entendem muito bem, ou às vezes um gerente ou um diretor que é contrário ao que você determina. E veja, na empresa, se a orientação da presidência, dos acionistas é uma e o diretor se opõe, ele é substituído, gente. Isso é normal, né? Então, no caso especificamente do que ocorreu hoje, né, eu acho, pessoalmente, eu acredito que o juiz Sérgio Moro, não por maldade, tá? O juiz Sérgio Moro foi cunhado, ele foi lapidado pelo judiciário. A função dele foi ser juiz a vida toda. E como juiz, ele foi um dos melhores juízes e brasileiros mais patriotas e honestos que nós já conhecemos, tá? Porém, ele era um juiz. Como juiz, ele não submetia ninguém, ele não tinha nenhum chefe, tá certo? E ele disse na cabeça dele, o chefe dele é a lei, é a Constituição, são as leis, também interpretadas por ele, da maneira dele, né? Obviamente que não estou querendo dizer que possa interpretar de qualquer forma, mas tem uma interpretação, tem uma flexibilidade aí, né? Uma certa flexibilidade para interpretar as leis. Quando o Luiz Sérgio Moro saiu do gabinete dele e foi para um gabinete de Ministério de Estado, apesar do ministro de Justiça ser um cargo um pouco diferente dos outros ministros, não ser tão executivo, vamos dizer assim, ele, eu acredito, ele não passou por treinamento, ele não foi fazer um doutorado em ser ministro. Ele saiu do gabinete de juiz e foi para o gabinete de ministro. E é óbvio, é natural que ele tenha uma certa
dificuldade de aceitar comandos, né, ou aceitar uma cadeia de comando, uma cadeia hierárquica, né, porque não está na cultura dele. É óbvio e é natural que ele questione, né, algumas atitudes do presidente Bolsonaro, ainda que essas atitudes ele, Moro, tenha algum juízo, que nem sempre pode ser o real, a visão, né? Ele pode não ter a visão, vamos dizer assim, transparente do que está ocorrendo, mesmo porque ele é um novato na política também. E nós temos um componente político imenso, né, nessas relações. Os ministros de Estado, eles têm que ser pessoas extremamente competentes tecnicamente, mas têm que ser políticos também. Não adianta ter um ministro de Estado muito bom na área dele e ser uma pessoa que é zero de política. Inclusive, nós temos alguns ministros, infelizmente, no governo Bolsonaro, que têm essa característica, né? São só excelentes técnicos, nada mais que isso. E aí eles também não têm capacidade, né, para observar dentro dos seus ministérios, por não serem políticos, todas as manipulações políticas que existem. Então nós temos até hoje vários ministérios, acredito que talvez no Ministério da Justiça, não sei, não tenho informação, mas acredito que ele provavelmente tenha. Nós temos aí ministérios totalmente aparelhados, com o pessoal do governo passado, pessoal de esquerda, né? O Ministério da Educação, a própria guerra que o Van Traub está lutando, está travando, aí o próprio Bolsonaro disse isso. Então não podemos começar a analisar esses fatos sem olhar o contexto, gente. Tem um contexto em tudo isso. Na minha opinião, para acalmar o coração daqueles que estão aí desiludidos, achando que o Brasil acabou. Pessoal, o Brasil não acabou, o Brasil vai continuar. A luta contra a corrupção não acabou porque o Sérgio Moro saiu do governo. Sérgio Moro saiu do governo porque, na minha opinião, não é nada grave. Foi um problema de adequação, né, de conduta profissional, porque ele não foi treinado para se submeter a uma cadeia hierárquica. E não é culpa dele. Ele não foi formado, ele era juiz, tá certo? Mas ele tem a maior e melhor das boas intenções. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro também, nós o elegemos, nós votamos nele, ele é o nosso representante eleito, ele é o representante legítimo, né, do povo, no executivo, e eu tenho certeza, acho que não há dúvida, né, gente, que ele está combatendo a corrupção. Então, não podemos agora, numa falsa ou numa, vamos dizer assim, sutil possibilidade, né, aventada aí de forma, pode ter sido de uma forma até leviana, de que todo esse desmantelamento do ministério é para proteger uma ou outra investigação tal. Não estou dizendo que isso não possa ser, mas eu acredito que não seja, tá? Que tudo isso foi feito e que o Jair Bolsonaro botou jogou tudo no chão, tudo no lixo, todo o trabalho que ele tem feito e todo o esforço que ele tem feito nesse tempo todo. Então, pessoal, vamos continuar em pé como brasileiros patriotas. Não temos que escolher entre o Bolsonaro ou o Moro. Não temos que escolher, gente. O Bolsonaro é o nosso presidente, é um homem íntegro, combatente à corrupção, merece o nosso respeito e merece e tem todo o direito de exigir que seja respeitado por todos os ministros. Se o vice-presidente da República, que é um general 4 estrelas, o vê e o respeita como comandante supremo e soberano, os outros, vocês vão me desculpar, todos os outros têm que respeitar também. Isso é inerente ao cargo, que quando uma pessoa aceita ser ministro, ela já sabe que é assim que funciona, né? Então, assim, o Bolsonaro é ótimo e o juiz Moro também é um excelente homem. Nós temos que continuar com ele. Ele só não foi treinado para exercer um cargo no executivo. Só isso, no executivo alto escalão, segundo escalão. Né? Não quer dizer que não possa voltar a fazê-lo no futuro, ninguém sabe. Né? Não temos que escolher entre um e outro, vamos parar com isso. O que nós temos que entender, gente, é que a batalha que nós começamos elegendo o Jair Bolsonaro, ela continua esse ano nos municípios. O mecanismo de corrupção que existia no governo federal está nos municípios. Sob os nossos narizes aqui e os nossos olhos, os prefeitos estão desviando dinheiro por conta de pandemia, né? Está sendo desviado o nosso dinheiro, vamos dizer assim, está sendo desviado para campanha política, fazer caixa de campanha, está sendo desviado para uma série de outras coisas, está sendo desperdiçado, falta de gestão, falta de tudo. É aí que a gente tem que ficar esperto. Um fraternal abraço, o Brasil continua forte e grande, conosco, com você,
com todo mundo e nós vamos ter sucesso sim nessa batalha. Um forte, imenso e fraternal abraço a todos vocês e uma boa noite.